Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou aqui para, primeiramente, manifestar minha gratidão a Deus por cada membro da igreja, pelo cuidado que vocês têm tido para com a nossa igreja e para com os irmãos que têm nos acompanhado. Nesse momento de afastamento, de isolamento social, uma das coisas que mais nos fizeram sofrer foi justamente o afastar-se do ajuntamento solene. Mas, graças a Deus, se as coisas se confirmarem, portanto, chegou o dia. Chegou o dia em que nós vamos retornar ao culto presencial. E com isso nós queremos trazer algumas orientações aos irmãos para que esse retorno nosso seja um retorno de forma agradável, de uma forma correta, e assim, cumprindo a nossa responsabilidade social, possamos, portanto, em obediência às autoridades, não transgredirmos nenhuma das orientações das agências de saúde. Portanto, anote aí na sua agenda, ao primeiro domingo, que é dia 2 de agosto, nós vamos retornar aos cultos presenciais. Mas, atenção, algumas informações são importantes para que vocês possam se atentar quanto às regras para essa retomada. Primeiro, nós vamos retomar apenas os cultos, ou seja, o culto matutino às 9 horas da manhã e o culto vespertino às 19 horas. Só que com um detalhe, nós precisamos ter no templo apenas 30% da membresia com a capacidade no templo, ou seja, não poderá ter todo mundo no culto das 9 e no culto das 19. Isso significa que é preciso ter uma metade no culto das 9 horas e o outro no culto das 19 horas. Para que isso ocorra de uma forma correta, de uma forma ordeira, nós queremos contar com a sua cooperação, com a sua colaboração, que será da seguinte forma: o Ministério de Comunicação da nossa igreja vai disponibilizar durante a semana, uma semana antes do nosso retorno, um link em que você vai fazer a sua inscrição e você vai escolher ou o culto das 9 ou o culto das 19 horas. Então, ao fazer essa inscrição, nosso Ministério de Comunicação terá, portanto, uma lista dos irmãos que virão na parte da manhã e dos irmãos que virão na parte da noite. Isso se dará por todo o mês de agosto, quando o Conselho, portanto, vai se reunir no final de agosto para avaliar os dois cultos e para avaliar a retomada de outras atividades da igreja. Mas é necessário que nós nos atentemos para aqueles irmãos que são do grupo de risco. Por isso, nós pedimos que os irmãos que estão gestantes, os lactantes, aqueles que estão com sintomas, que na semana estiverem com sintoma de gripe, resfriado, aqueles irmãos, portanto, que têm algum problema de saúde, que ainda permaneçam em sua casa, permaneçam se guardando, permaneça mais um tempinho na sua residência, esperando um dia em que você vai estar, portanto, com a gente. Também tomar um cuidado para que as crianças, nesse primeiro momento, permaneçam ainda, portanto, na sua casa. É importante que isso aconteça, é importante que você tenha um pouquinho mais de paciência nesse momento de retomada dos cultos. Nós, da Igreja Presbiteriana de Itapevi, vamos continuar promovendo a transmissão online dos nossos cultos, para que você que tem nos acompanhado não seja prejudicado, portanto, nesse momento. Contamos com a sua cooperação, queremos contar com as suas orações, para que de fato nós possamos retomar os nossos cultos, possamos de fato obedecer às leis, obedecer às diretrizes municipais e assim darmos continuidade ao culto aqui no templo. Os nossos diáconos, os líderes da igreja terão todos os cuidados, como por exemplo, na entrada nós teremos álcool em gel. Nós também é preciso exigir que os irmãos que ao chegarem aqui no templo tenham a sua máscara, não tire a máscara, e também nós tenhamos o devido distanciamento, que é de 1,5 m a 2 metros no templo, é claro, sempre contando
com a cooperação de você para que isso aconteça. Portanto, queremos agradecer a Deus, louvar a Deus e dizer sim, aguardamos no dia 2 de agosto a sua presença em um dos nossos cultos aqui na igreja local, na primeira igreja presbiteriana de Itapevi, onde será celebrado a ceia tanto às 9 horas quanto às 19 horas. Você que não poderá estar conosco por estar no grupo de risco, não se preocupe, porque a nossa liderança vai providenciar para que após o culto, portanto, você também participe da ceia do Senhor. No mais, é só agradecimento, é louvar a Deus pela sua vida. Deus te abençoe e aguardamos você para juntos celebrarmos ao Senhor no dia 2 de agosto, ou às 9 ou às 19 horas. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.